reinventar para continuarmos anunciando as maravilhas do Senhor. Caros irmãos e irmãs, de longe e de perto, o tema que nos foi proposto nesta segunda noite do trezenário é o seguinte: a caridade social é a promoção da justiça e do direito. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade desse belo subtema para trazer uma realidade doutrinal que, quiçá, seja desconhecida de uma boa parte dos católicos, ou no mínimo passe desapercebida na sua força dentro da igreja. Vejam bem, o tema da caridade, justiça e direito, ao longo da história da igreja tem sido construído, aprofundado e vivido, mas foi na história mais recente, no século XIX, que ganhou notoriedade, com a encíclica do Papa Leão XIII, mais exatamente no dia 15 de maio de 1891, quando ele lança a encíclica Rerum Novarum. Essa encíclica, que se fôssemos traduzir para o português, seria das nossas coisas. Nesta carta enviada ao mundo inteiro, o Papa fez a sociedade conhecer o pensamento da igreja sobre elementos da sociedade que até então não haviam sido expostos por ela, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o trabalho humano, o bem comum, os direitos individuais e grupais, os direitos humanos, a liberdade humana, o meio ambiente e a solidariedade humana. Não obstante não seja tarefa da igreja, na sua hierarquia, padres e bispos, constituir governos mundo afora, é sua irrenunciável tarefa defender a vida humana, dizer de sua inviolabilidade e ao mesmo tempo propor caminhos de fraternidade para que, sobretudo aquelas vidas ameaçadas, mais vulneráveis, possam seguir seu curso natural, cujo destino lhe é conferido pelo Senhor, é a felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Ponto. Naquele momento estava sendo sistematizado, caros irmãos e irmãs, a doutrina social da igreja. Esta doutrina, ela é tão sólida, valiosa e necessária quanto aquelas doutrinas de caráter mais especificamente religiosas, como é o caso da doutrina da indissolubilidade do matrimônio, ou da sagrada doutrina do celibato sacerdotal, ou ainda a doutrina sobre a sagrada comunhão eucarística. São doutrinas estritamente religiosas, pois a doutrina social da igreja, ela é tão valiosa, ela é tão importante quanto estas doutrinas. Ocorre que as pessoas, no geral, conhecem pouco a doutrina da igreja, ou conhecem mais a doutrina da igreja sobre matérias religiosas, como estas que citei há pouco, e desconhece o que diz a igreja sobre a sociedade e sobre a dignidade da vida humana, sobre o direito e a justiça. Isto tem causado enorme prejuízo para a fé das pessoas, porque, com o passar do tempo, foi se dissociando a fé da vida, inclusive da vida política. Com essa dissociação, ocorre que uma pessoa de fé, alguém engajado na igreja, não reflete como deveria sobre suas práticas sociais e põe, às vezes, no poder, seja municipal, estadual ou federal, pessoas cujas práticas políticas vão totalmente contrárias à proposta do Evangelho. E isto é gravíssimo. Neste sentido,
ter fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo é ser fiel à doutrina da igreja. Como se pretende ser a toda a doutrina católica. Porém, sabemos que não se ama o que não se conhece. Por isso que entendo ser interessante explicar, mesmo que sucintamente, a existência de uma doutrina católica sobre a sociedade. Doutrina essa fundamentada toda ela no Evangelho de Jesus Cristo e que tem a vida como primado e grandeza teológica. Promover a justiça e o direito é tarefa moral da igreja. E entenda-se igreja, eu que estou a falar e também vocês que estão a me ouvir e me ver. Creio que, com base em Mateus 25, onde Jesus diz: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizerdes a mim. Jesus estava falando de caridade, de justiça e de direito. A palavra de Deus hoje nos coloca de frente a dois poderes, César e Deus. Jesus propõe que se dê a cada um o que lhe é devido, e é exatamente nisto que consiste a justiça. É dar ao mundo, aqui representado por César, o que a ele cabe. E o que é que cabe? Aquilo que passa, o que é finito, o que é efêmero. A Deus deve-se atribuir o que há de mais sagrado na face da terra, a pessoa humana, criada por ele, sua imagem e semelhança, e que, portanto, não passa, porque em todo ser humano existem os pontos de eternidade da semelhança e da imagem que Deus, o Criador, pôs. Peço a todos que não vacilem em escolher pelo bem, pela vida, por Deus. Não escolham nunca por César. Toda violência, toda truculência, toda corrupção, todo desrespeito à natureza, ao meio ambiente, todo desprezo pelos mais pobres, negação dos mesmos direitos aos bens existentes, ao menos favorecido, e o desrespeito às minorias étnicas e de outras matizes, constitui culto a César. Toda vez que nós desrespeitamos uma pessoa, nós prestamos culto a César e tiramos de Deus o que lhe é devido para prestar culto a César, para curvar a nossa vida, a nossa adoração perante César. O problema é quando fazemos isso e achamos que fazemos em nome de Deus. O problema é quando fazemos isso e invocamos a religião e a fé para justificar tais práticas. Aqui nós precisamos de conversão. Aqui nós precisamos de caridade, caros irmãos e irmãs. A doutrina social da igreja parte dessa questão e elabora a visão católica acerca do espírito que deveria inspirar as decisões políticas, sociais e econômicas de uma nação. Nisto, meus caros irmãos e irmãs, nós entendemos que a palavra de Deus é viva e mexe concretamente com nossa vida. Se é verdade que nossa alma pertence a Deus, porque dele veio e ela está em um corpo, quem nos deu esse corpo? Foi Deus que nos deu esse corpo. Obrigado pela resposta. Se foi Deus que nos deu esse corpo, por que a sociedade julga que o corpo de uns tem mais dignidade que o corpo de outros? Aqui reside o centro da doutrina social da igreja: promover a dignidade da pessoa humana, muitas vezes injustiçadas, com seus direitos cerceados. Creio que seja urgente para nós católicos compreendermos que não se trata de um discurso político, mas religioso da maior grandeza teológica possível.
porque é pelo corpo de um homem que somos salvos. É no corpo dele que comungamos na Santa Missa, e na dignidade do corpo dele devemos encontrar os elementos da dignidade de toda pessoa humana, de todo corpo vivente, cuja alma ali habita. Pois, não obstante ele fosse Deus, se fez homem no corpo humano. Falar de caridade social nestes termos é falar numa espécie de benevolência social que se dirige ao outro como meu semelhante, imagem da mesma imagem que sou imagem. Deus. Somos todos iguais, podemos concluir. Assim concluiu Irmã Dulce e mereceu a honra da santidade. Assim concluiu Santa Teresa de Calcutá e mereceu a honra dos altares. Assim concluíram todos os santos em geral. Santo Antônio está entre eles. Aqueles que estão nos altares, mas também os santos anônimos, que pelo testemunho de fé e de vida prestaram um verdadeiro culto a Deus e não a César. A caridade social é esta benevolência que se dirige às pessoas não mais isoladamente, mas em associação para o bem. Darei um exemplo simples para ser mais compreendido. Uma pessoa se esforça, compra 4 cestas básicas e oferece a quem mais precisa. Esta pessoa atinge 4 famílias. Louvado seja Deus por isso. Mas imaginem se essa pessoa se associar a 40 outras pessoas e fizerem arrecadação de 4 cestas básicas cada uma delas ou mais. Quantas famílias serão beneficiadas? Ou seja, uma associação caritativa para o bem. Assim deveriam ser e pensar os partidos políticos, no bem das pessoas. Assim deveriam pensar e agir os candidatos ao se associarem a um partido, para atingir o maior número de pessoas possíveis, no bem. Assim pensa a igreja. Caros irmãos e irmãs, a caridade social, qual princípio do Evangelho, só pode se realizar na promoção do direito e da justiça. E não se trata de qualquer justiça, mas de uma justiça que verdadeiramente cumpra o seu sentido, que não seja tão cega. Ou seja, uma justiça capaz de evidenciar a dignidade da pessoa humana, dando a cada um o necessário para encontrar-se com o sentido de sua existência humana, conhecer o seu Criador. Concluo esta pregação retornando ao Evangelho dessa noite. Se de César são as coisas que passam, de Deus são aquelas que não passam. E aquelas que não passam, mas servem para dar notoriedade àquelas que passam, também podemos chamar de coisas de Deus. O ser humano e todas as estruturas que devem existir para o seu bem são de Deus. Vieram de Deus e devem obedecer ao objetivo de sua existência. E aqui eu quero navegar no básico. Um carro, o dinheiro, uma formação intelectual, uma estrutura hospitalar, uma estrutura de governo, um sistema econômico, financeiro. Todos devem cumprir a meta de enaltecer a dignidade da vida humana. Portanto, você que está me ouvindo nesta pregação, você que está me assistindo essa homilia, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem um carro, se você faz parte de uma estrutura empresarial, econômica, se você trabalha atendendo pessoas no hospital, em qualquer uma daquelas profissões de saúde, se você mexe com estruturas financeiras, recorda sempre de evidenciar a vida humana, o seu valor, de cuidar, de tratar bem, de convidar as pessoas a entender que Deus quer a felicidade delas. Esse é um discurso da doutrina social da igreja, porque esse é o discurso do Evangelho. Significa dar a Deus o que é de Deus. Não discrimine, não segregue, não trate as pessoas segundo a aparência, não deixe de ajudar a quem precisa, não questione porque a pessoa está precisando, não meça esforços para ser um promotor da justiça e do direito.
me despeço nessa homilia de todos aqueles que estão me escutando até o momento, dizendo o seguinte: se você existe é porque Deus quer, e Ele quer a tua, a minha, a nossa felicidade. Ele não quer a felicidade de uns em detrimento do sofrimento de outro. Essa é uma invenção de um mundo que presta culto a César. Prestemos culto a Deus, e esse culto verdadeiro que nós prestamos a Deus é um sinal da caridade social que se faz presente na promoção da justiça e do direito. Louvado seja